E aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o Zek e resolvi trazer hoje um vlog com 10 dicas para uma redação nota 1000. Não é um foco do canal provas ou vestibulares, mas com essas dicas aqui vocês vão poder ir bem em qualquer prova que seja pelo menos argumentativa ou dissertativa. 1. Estude e sempre procure praticar a boa gramática. Atualmente as pessoas se comunicam mais pelo seu smartphone, seja por áudio ou pela escrita. E nem assim elas se preocupam com as regras gramaticais, afinal no dia a dia precisamos ser rápidos. Então, usamos a norma coloquial que não segue essas regras. Mas em uma redação argumentativa, dissertativa ou de outro tipo, ela segue essas regras direitinho, então vocês precisam aprender elas. Por isso, aproveite todos os dias para dar uma praticada, seja no papel ou no celular, e por tabela você já treina uma letra bonita, porque afinal os avaliadores precisam entender o que você escreveu. Agora que vocês já sabem que vocês têm que estudar as regras gramaticais, vocês também precisam saber as regras do Enem, sim, as chamadas competências, e que você também consegue ver no site oficial da prova. Vocês também acham elas na internet e existem 5 competências que vocês devem seguir. 1. Dominar a norma padrão de escrita. 2. Entender a proposta da redação e desenvolver, a partir dos seus conhecimentos, um texto dissertativo ou argumentativo sobre o tema proposto. 3. Selecionar argumentos e interpretar informações em defesa de um ponto de vista. E 5. Criar uma proposta de intervenção, ou seja, uma espécie de solução para o problema proposto, desde que esta respeite os direitos humanos, que aliás estão sendo muito discutidos aí no Brasil hoje em dia. Enfim, vocês precisam entender como essas competências acontecem na estrutura da redação e estudem bastante elas. 3. Treine bastante. Agora que vocês já sabem sobre as regras gramaticais, as competências do exame, vocês precisam tentar criar um hábito de escrever todos os dias ou pelo menos com frequência. A dica extra aqui que eu posso te dar é usar um modelo de redação básico que herdamos dos franceses. Ele é composto pela introdução, o desenvolvimento e a conclusão. Na introdução, você introduz o tema proposto. No desenvolvimento, você trabalha um raciocínio para tentar achar soluções, exposição de problemas, e na conclusão você pode oferecer soluções para o problema e também sempre fortalecendo argumentos que defendam o seu ponto de vista. Você consegue fazer essa base de redação em até 3 parágrafos de 8 linhas cada. 4. Leiam bastante e estejam sempre atualizados. Antes de começar a treinar, vocês precisam escolher um tema e não tem nada melhor do que estarem sempre atualizados nas notícias do mundo e do Brasil. Das tensões políticas internacionais ao aquecimento global, o tema escolhido na redação do ano passado foi a manipulação do comportamento do usuário pelo controle dos dados na internet. E foi um tema que pegou muitas pessoas de surpresa porque elas não estavam esperando por isso. Ou não sabiam que empresas como o Facebook pegam os seus dados e vendem a empresas por milhões de dólares. E tampouco que ano passado a União Europeia aprovou um projeto chamado GDPR, que é uma lei de proteção aos nossos dados. Viu? Nós não sabemos qual vai ser o tema dessa redação, mas precisamos estar preparados para ter o mínimo de chance nos argumentos. 5. Aprenda o que você não deve fazer. A começar pela norma coloquial, evitem ela a todo custo, principalmente gírias e encurtamentos como VC, que aparece muito em mensagens de textos. Não criem uma redação rasa ou com pouca informação. Não copiem os textos de apoio que servem apenas para dar uma noção geral do assunto. Não xinguem e não fujam do tema. No guia do participante, produzido pelo MEC, vocês acham todas essas orientações. E cuidado com os erros ortográficos, eles também pioram a sua nota. 6. O que vocês jamais devem fazer. Se as coisas que eu acabei de falar diminuem a sua nota,
esses erros aqui podem te deixar bem próximo do zero ou até mesmo cancelar a sua redação. Não crie uma redação com mínimo de 7 linhas, o que na verdade eu acho impossível, porque não dá para você se organizar ali bem com a exposição dos problemas, dos argumentos e assim oferecer uma solução no final. Para mim, eu precisaria ali de, no mínimo, umas 25 a 30 linhas, que são o máximo. Eu acho que 25 é o mínimo ali para você fechar tudo certinho, mas tente se organizar bem. E coloquem o que for de desenvolvimento e conclusão nos seus devidos lugares. 7. Não desrespeitem os direitos humanos ou o próprio tema da redação. Eu sei que tem uma galera que é muito machona na internet, mas na vida real, pia fino. E virou modinha usarem um parágrafo para escreverem ou uma receita de miojo ou o hino do Palmeiras como uma forma de zoar ou testar os avaliadores. Bem, se vocês querem ir para a faculdade, estejam focados, centrados e sem zoeira, até porque esse tipo de zoeira pode custar muito caro. Não fujam do tema da redação e, por favor, escrevam o rascunho na folha de rascunho e a redação na folha definitiva. Não façam o contrário, tem gente que já fez isso. 8. Aprendam palavras para usar na redação. Eu não aconselho que vocês usem palavras cultas demais, como estarrecedor ou elucubração, ainda mais se vocês não conhecerem o real significado dessas palavras, tá? Isso pode deixar o texto de vocês destoante ou ser um pouco de nexo, porque você tem todo um padrão e aí você coloca uma palavra que é muito rica, sim, tem um vocabulário muito rico, mas vai deixar o seu texto ali muito diferente, muito esquisito. Você precisa ter uma unidade na maneira como você escreve, então tente procurar usar palavras que a gente entende como portanto, todavia, mas de uma maneira que enriquece e que não vai ter muita repetição delas, tá bom? Minha maior dica que eu tenho para dar para vocês procurem palavras próprias para redações, principalmente esse tipo de texto que é o do Enem, dissertativo e argumentativo, como porém, todavia, contudo, ademais, é muito legal, e você vai achar palavras dessas tanto para introdução, conclusão e desenvolvimento. O importante é vocês darem uma olhada porque elas fecham ou dão continuidade para um raciocínio. Então é importante entender também como elas funcionam e o que elas querem dizer. 9. Ofereça 2 soluções e use uma frase de efeito. Essas dicas aqui eu vi no site Como Fazer uma Boa Redação, e no exemplo ele usava uma frase do filósofo Jacques Rousseau para dar um complemento para um raciocínio. Esse é o ponto. Essa frase não estava solta e não foi usada só para causar efeito, tá bom? Ela foi usada dentro ali do tema, estava tudo certinho e ele completava o raciocínio com uma frase desse filósofo. Não coloque, por exemplo, uma frase do Maquiavel só para causar efeito, se isso não tiver nada com a sua redação, porque vai criar uma desconexão muito grande e você pode perder alguns pontos por isso, ou esse trecho não ser considerado na sua redação. E sobre as soluções, você pode estar oferecendo até 2 por um problema. Claro que isso vai exigir de vocês 2 coisas. Uma, o domínio sobre o tema, e 2, espaço na folha. Então, tenha em mente essas 2 coisas. 10, relaxem. Sim, porque não adianta nada vocês estarem estressados no dia da prova. Simplesmente peguem essas dicas, apliquem, estudem bastante, que esse é o essencial e vocês vão poder ter uma performance muito boa, independente do tema. Não acredita? Em 2015 eu fiz o Enem e aí o tema era, olha só, persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. E eu não sabia muito sobre isso, tinha uma opinião um pouco superficial, não sabia argumentar muito bem, só que eu já tinha recebido algumas dicas de professores, algumas que eu usei nesse vídeo aqui, eu estava treinando bastante e eu consegui tirar 700 pontos, tá? Não foi nota 1000, mas foi suficiente para mim entrar na UNB em 2016, para artes visuais, que era o curso que eu queria e é isso que importa. Então, não fiquem muito preocupados, apenas relaxem, estudem bastante. Esse é essencial, vocês
treinarem bastante em casa. Vou dar 2 dicas extras para vocês já falando sobre isso. Treinem bastante em casa com um cronômetro de 1 hora. Imaginem que vocês estão no exame, cronometrem ali 1 hora e deem o melhor de si. E aí vocês vão melhorando o seu tempo, vocês vão dando uma olhada para ver se a redação de vocês está ficando legal. E eu tenho mais uma dica muito bacaninha. A minha última dica é isso aqui, ó. Tá vendo essa tampinha de caneta, da caneta de vocês? Claro, não vermelha, né? Preta, que vocês vão usar no dia da prova. Tá vendo isso aqui, ó? Esse pequeno espacinho... não tá focando? Tá. Tem um pequeno espacinho aqui, ó, na tampa da caneta, que ele serve para o seguinte: deixarem a sua redação um pouquinho mais bonita, deixando um recuo no início do parágrafo. Vou estar passando uns exemplos aqui agora, que é para isso. Eu não sabia disso quando eu descobri. Eu falei, caramba, velho, como é que tava desde o princípio, assim, sei lá, canetas produzidas desde a década de 60, e elas vêm com esse pequeno espacinho. Então você só mede aqui, né? Quando você vai, você mede e começa a escrever a partir desse espacinho ali. Fica bem bonito. Acho que principalmente se você colocar em todos os parágrafos, fica bem legalzinho. Então é isso, galera. Não tem muito mais dicas que eu posso dar, mais segredos. Estudar é o essencial. Pôr essas dicas em prática é o essencial. E assim como na própria prova do Enem, relaxem. Estressado, não dá para fazer uma prova daquele tamanho, 4 horas de prova, se eu não me engano, mesmo agora que esteja dividido em 2 dias, ainda é muito estresse para pouco tempo, e aí vocês podem acabar se dando mal, tá? A avaliação não é tão rigorosa do pessoal em relação às redações, eles caçam mesmo os errinhos e eles vão fazendo uma espécie de filtro até ficarem as piores, as melhores, as médias, e eles vão colocando as notas. Então o mais importante é simplesmente estudar e aí vocês vão conseguir ir muito bem. Então é isso, eu espero que vocês estejam estudando aí, boa sorte a todos vocês, todos e a todas que vão tentar esse Enem 2019. Também eu vou fazer mais um vídeo que vai estar aparecendo agora, o card dele, que é sobre 10 dicas sobre o Enem, principalmente dicas que eu uso quando eu vou fazer concurso hoje em dia, e elas funcionam e é muito legal, mas isso funciona para os dois. Relaxem e fiquem de boa, tá? Se você gostou do vídeo, curte, mas se gostou mesmo, então dê like triplo e compartilha. Gostou do canal e quer ver mais vídeos como esse, se inscreve e clica no sininho para não perder nenhum vídeo. Comenta a tua sugestão para os próximos episódios. Curta Arte Educação no Facebook, lá eu posto um conteúdo sobre artes. Curta Isaac Artes também, lá eu posto minha arte digital e tradicional. Me segue no Instagram, lá eu posto os meus desenhos e o canal tem o seu próprio Insta, é só me seguir. Muito obrigado por tudo, valeu, falou e fui! Um ótimo Enem 2019 para todos vocês!